fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem. A mensagem de hoje está intitulado ¿Por qué somos abençoados? ¿Por qué somos bendecidos? Uma pergunta. Vocês acham que são abençoados? Vocês acham que a igreja é abençoada? Ok, agora a pergunta mais difícil. Por quê? Por que acha você que é abençoado? Por que acredita você que a igreja é abençoada? Pois vamos a desarrollar estas razões e que realmente vamos a descobrir por que cada um de nós somos abençoados em maneira especial. Em uma ocasião, o rei Abimeleque disse para Abraão o seguinte, Gênesis 21, 22. Nueva versión transformadora, vamos a leer casi todos los versículos, nueva versión transformadora. Gênesis 21, 22. Dice, por ese tiempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo o que faz, disse Abimeleque. Agora a pergunta é, por quê? Por que ele disse isso para Abraão? Talvez porque Abraão tinha uma família linda, porque Abraão tinha muito gado, porque todas as coisas davam certo para ele. Ele disse, é evidente que Deus está com você, ajudando em tudo o que faz. Agora, se nós aplicamos isto que disse Abimeleque para Abraão, para as nossas vidas ou para a nossa igreja, quais seriam as razões de que tudo nos vá bem? E eu tenho encontrado 8 respostas para entender ou explicar por que as coisas vão bem. E quero nesta tarde poder compartilhá-las com você. Assim que hoje tenho um monte de versículos, aqueles que estão tomando anotações, sejam rápidos, e aqueles que nos acompanham através dos slides também possam ler rapidamente. Vamos com o primeiro ponto, a primeira razão. O favor imerecido de Deus. O favor imerecido de Deus. O que somos, o que eu sou, o que é a nossa igreja, é simplesmente por graça. É simplesmente por graça. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. A graça que Deus derramou sobre mim. E disse ao final que não foi inútil. Ou seja, a graça deve produzir resultados. Não é somente que eu recebo graça de Deus e fico de braços cruzados. Não. Se eu recebo graça, eu devo dar resultados. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo na segunda parte deste versículo. Verso 10, segunda parte. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. Ele é muito humilde, verdade? Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Ao princípio pareceria que ele está muito orgulhoso, que ele trabalhou mais que todos os apóstolos, mas ele disse, mas não fui eu. Foi pela graça de Deus que operou em mim. Então, aqui vemos o que Deus faz, mas também o que nós devemos fazer. Algo temos de fazer.
Não se trata somente de receber graça de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele trabalhava mais do que todos os outros, mas depois disse, não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Esse favor inmerecido deste primeiro ponto, nós vemos também em Davi. Deus lhe disse em 2 Samuel, capítulo 7, versos 8, 9 e também verso 16. 2 Samuel 7, versos 8, 9, diz: Agora vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. 9. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Verso 16. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Farei seu nome conhecido mais que todos os grandes homens da terra e abençoarei a sua casa para sempre. E Deus agrega, versículo 18, mesmo 2 Samuel 7, verso 18, diz: Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, o soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses aqui? Eu acho que Deus viu algo em Davi para lhe dar tanto. E não somente isso, quando nós vamos no Novo Testamento, nós encontramos no livro de Atos, Atos capítulo 13, o versículo 22, o seguinte. Atos 13, verso 22. Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E aqui Lucas, o autor, está dizendo aqui em Atos, que no momento em que Samuel estava falando com Saul, vamos a fazer o contexto da história, Samuel estava falando com Saul, que era o rei, e que ele tinha desobedecido a Deus. E Samuel disse para o rei: o Senhor já está buscando o seu substituto, um homem segundo o seu agrado. Então vemos que existe sim a graça de Deus, mas também nós precisamos agradar a Deus. Não é suficiente somente dizer eu tenho a graça de Deus, mas nós temos que ser homens e mulheres que agradem a Deus. Aqui a Escritura diz, um homem segundo o seu coração. Mas continuando aqui com o profeta Samuel, diz a Bíblia que ele foi para a casa de Jessé para ungir aquele que seria o futuro rei de Israel. Saul, já Deus tinha dado cuvi, e agora era necessário proclamar, levantar um novo rei. E então Samuel, o profeta, vai na casa de Jessé. Todos os filhos de Jessé, eles tinham porte, tinham graça, tinham sabedoria, tinham tudo o que era necessário para poder governar, para poder ser o rei. Por quê? Porque esse era o manto que estava sobre a casa de Jessé. Eu pergunto nesta tarde, qual é o manto, ou qual é a unção que está sobre a sua casa? Qual é a unção que está sobre a sua família? Samuel foi chamando os filhos e ele foi ungindo todos os que se apresentavam para poder ser o rei, mas o Senhor dizia, não, ele não é. Via o seguinte, Deus dizia, não, ele não é, até que chamaram ao último Davi.
Todos tinham o que era preciso para ser rei, mas Davi tinha algo que os outros não tinham. Por isso Deus disse, 1 Samuel 16:7, o seguinte, 1 Samuel 16:7, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para os nossos corações. Nós podemos ver o exterior da pessoa, nós podemos ver que a pessoa aparentemente é muito linda, é muito santa, é muito consagrado, mas realmente Deus conhece os nossos corações. 1 Reis capítulo 15, versos 4 e 5. 1 Reis 15, versos 4 e 5. Dice, mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida. Então, vemos aqui que quando nós vivemos debaixo da graça, isso deve nos levar a uma obediência maior. Lembram vocês quando Satanás se apresenta diante de Deus por causa de Jó? Vamos ler um pouquinho. Jó capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus disse para o diabo. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Deus estava orgulhoso de Jó. Mas imediatamente, o que faz o diabo? O diabo imediatamente joga na cara de Deus a graça dele sobre Jó. Vamos ler, versos 9 e 10. Jó 1, versos 9 e 10. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Em Jó, a bênção de Deus era evidente. Deus tinha prosperado a sua família, Deus tinha prosperado os seus bens, mas Deus sabia que Jó merecia esse favor imerecido. Deus sabia que Jó merecia esse favor imerecido. Era um favor merecido, mas ele merecia. Não sei se dá para entender. Era um favor imerecido, mas ele merecia. Deus sabia que se Jó perdesse tudo, ele continuaria sendo um homem íntegro diante de Deus. Portanto, somos abençoados em tudo que nós fazemos pela graça de Deus. O favor imerecido de Deus. Essa é a primeira razão pela qual nós somos abençoados, pela graça de Deus. Segunda razão. Deus nos abençoa com a sua presença. Nos abençoa com a sua presença. Eu lembro que ao iniciar este ministério em Shinshiro, já faz mais de 30 anos, eu tinha medo, eu tinha temor de começar algo que não tinha uma base. E orando, o Senhor me falou o seguinte, Êxodo 33, 14. Êxodo 33, 14. Deus disse, pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Mas sabiam vocês que essa promessa, com que todos os que estamos aqui, nesta igreja, sejamos abençoados?
Por causa desta promessa, todos os que estamos aqui nesta igreja somos abençoados, porque essa é a sua promessa. Em hebraico, esta última palavra que diz que farei descansar. Descanso em hebraico significa tudo sairá bem para você. Tudo sairá bem para você. Mas, escuta isto. Se bem Deus me falou isso, ao iniciar o ministério, é uma promessa, é uma bênção que Deus colocou sobre a igreja e não sobre indivíduos. Não sobre indivíduos. Não se trata do pastor, não se trata do líder, é sobre a igreja que Deus tem colocado essa bênção. Por isso, quando alguém sai da igreja, perde essa graça, perde essa unção. Mas enquanto nós estivermos aqui, essa bênção, essa graça de Deus estará conosco. E como diz a palavra descansar em hebraico, tudo sairá bem. Tudo sairá bem. Porém, essa presença de Deus deve ser cuidada. Tem que ser cuidada. E conforme o Salmo 22, verso 3, existem duas coisas que vão manter essa presença. Salmo 22, verso 3 diz: Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Dizia, duas coisas que vão manter a presença de Deus neste lugar. O primeiro diz, tu és santo. É a santidade. É a santidade que nós temos que guardar. E o segundo, diz este versículo, diz que ele está entronizado. Entronizado. E como se manifesta esto? Isso se manifesta através dos louvores. E isto me leva ao terceiro ponto. A terceira razão pela qual somos abençoados. E é louvor e adoração. A terceira razão pela qual você e a igreja é abençoada é pelo louvor e adoração. Somos abençoados pelo louvor. Deus diz nos últimos dias que vai acontecer o seguinte. Atos 15, verso 16. A primeira parte. Atos 15, verso 16. Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Agora, tem uma pergunta. Por que Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi e não o de Moisés ou de Salomão, por exemplo? Porque o tabernáculo de Salomão era um tabernáculo majestuoso, mas o de Davi, algumas traduções colocam como uma cabana, como uma tenda. O tabernáculo de Davi se caracterizava por um louvor sem sacrifícios, a diferença do tabernáculo de Moisés. Moisés, quando ele tinha que levar um sacrifício diante de Deus, tinha que levar um cordeiro, tinha que levar um animal e sacrificava diante do altar. Mas no tabernáculo de Davi não tinha sacrifícios. Não tinha sacrifícios. Era um lugar onde não havia véu. Não havia uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Todos estavam aí diante da arca da aliança. Era um quadro o que seria o louvor e a adoração depois da morte de Jesus na cruz. Por isso que quando Jesus morre, o que acontece lá no templo? O que acontece no tabernáculo? Diz que o véu se rasgou, se rompeu, se dividiu em Deus. Lembram essa parte da Bíblia, sim? Por isso, nos últimos dias, Deus restaurou, eu acho que já alguns anos atrás, o tabernáculo de Davi, através do louvor e da adoração. Eu acho que aproximadamente foi nas décadas dos anos 70, anos 80, em que o louvor nas igrejas começou a mudar. Até ali todo era himnos. Himnos que eram traduzidos do inglês, que foram compostos nos 1800, 1700 e que foram cantados através dos séculos praticamente. Os coritos pentecostais, que se repetem
ano tras ano, são 80 anos cantando o mesmo corito nas igrejas. Mas Deus restaurou o louvor nos anos 70, 80, quando Deus levantou cantores, compositores, com novas músicas, com novas letras. E as igrejas começaram a se transformar através do louvor e da adoração. Mas, tristemente, não todas as igrejas foram transformadas. Porque, às vezes, quando eu visito algumas igrejas, eu não vejo essa restauração. Não vejo o louvor como o tempo de Davi. Não vejo aplausos, não vejo celebrações, não vejo gritos de júbilo, não vejo o povo no Santo dos Santos, adorando verdadeiramente ao Senhor. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo falta de reverência diante do altar, diante do tabernáculo de Deus. Como? Pessoas chegando atrasadas ao culto, ao tempo de louvor, de adoração ao Senhor. E o mais triste, sabe que eu que tinha visto? Pastores chegando tarde, pastores chegando minutos antes do seu tempo de pregar a palavra. Triste. Perdeu-se o que Deus restaurou. Mas damos graças a Deus que aqui não acontece isso. Temos aqui um povo que sabe adorar a Deus. Temos um povo que sabe levantar as mãos, que sabe aplaudir, que sabe dar gritos de júbilo. Deus restaurou o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque Davi ele era um apaixonado pela presença de Deus. Você sabe qual foi a primeira coisa que fez Davi quando ele começou a governar em Jerusalém? Ele foi e trouxe a arca da aliança. Foi ele mesmo. Não mandou soldados, não mandou emissários. Foi ele mesmo que trouxe a arca da aliança com o povo. E ele começou a dançar. Começou a dançar diante da arca. Começou a louvar ao Senhor. Isso incomodou a sua mulher, a Mical, porque ela se achava de melhor família. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou dele. Por isso, olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel, vamos a ler mais uma vez, 7, versos 9 e verso 16. 2 Samuel 7, verso 9, diz: agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os dos homens mais importantes da terra. Verso 16: sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim. Uma das razões pela qual você e a igreja é abençoada é por causa do louvor e da adoração. Quarta razão: santidade. Santidade. Olha, a partir da cruz, o Espírito Santo já não se afasta das pessoas como acontecia no Antigo Testamento. No entanto, que nós temos o Espírito Santo, que não vai embora, que não nos abandona, o Espírito Santo pode ser apagado ou pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, verso 30, nos ensina isso. Efésios 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Sabiam disso? Sabiam disso, irmãos? Sabiam que os filmes que talvez vocês estão assistindo podem entristecer o Espírito Santo de Deus? Sabiam vocês que as atividades que praticam podem entristecer o Espírito Santo de Deus? Se na sua vida não há uma alegria, um gozo permanente, se não há essa paz de Deus presente na sua vida, pois significa que algo está sendo feito de maneira errada. Porque nós passamos por problemas, por dificuldades, sim, mas nós podemos ter a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, e poder compreender
compreender e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E que essa alegria do Senhor é a nossa força. Mas se essa alegria de Deus, se essa paz de Deus não está de uma forma permanente em você, é porque talvez algo está sendo feito de maneira errada. E vamos continuar lendo aqui Efésios, versos 31 e verso 32. Continua dizendo o apóstolo Paulo. Dice, líbrense de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Quantos querem ser apaixonados por Deus? Quantos querem ser abençoados por Deus? Se nós realmente queremos ser apaixonados, abençoados por Deus, temos que praticar a santidade. Deus ama aqueles que praticam a santidade. E olha, não se trata de uma santidade fruto do legalismo. Você não pode fazer isso, não pode ir a tal lugar. Não é legalismo. A santidade é resultado de nós termos conhecido Deus. E que o Espírito Santo possa falar às nossas vidas, isso está errado. Isso não gosta de Deus. É o Espírito Santo. Não é o pastor, o líder que te tem que estar apontando com o dedo, está falando, você está errado, isso não pode fazer. Não é legalismo. É o fruto de conhecer a Deus. É o fruto de ter uma intimidade com o Senhor. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, o que acontece nas nossas vidas, nós somos libertos dos nossos pecados do passado. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós somos curados dessas amarras que talvez nós vimos diante do Senhor, mas quando conhecemos ao Senhor, somos livres. Somos livres, amém? Outro resultado dessa santidade é o que eu chamo unção de multiplicação. E Deus derrama essa unção sobre aqueles que Ele deseja multiplicar. E Deus quer que as nossas vidas possam ser multiplicadas. As nossas vidas possam ser transformadas. Porque nada adianta que eu me chame cristão, líder, pastor ou o que seja, se a minha vida não foi transformada. Eu lembro que estava conversando sobre isso com um pastor. E ele me comentou o seguinte, mas pastor, me disse, eu conheço igrejas em que os pastores estão envolvidos em pecados sexuais terríveis e suas igrejas crescem. Eu respondi para ele, olha, assim como os estádios se enchem para assistir um concerto de Madonna, de Taylor Swift, para cantar, ou falando de futebol, se enchem para assistir um jogo do Palmeiras, do Botafogo, nós também podemos atrair multidões às nossas igrejas. Mas isso não significa que tenham a benção de Deus. Porque vão as pessoas para um concerto, luzes, música e detrás disso muito pecado, vocês sabem. O que acontece nos estádios igualmente? É algo passageiro, é algo do momento. Igualmente pode isso acontecer nas igrejas. Luzes, espetáculos, shows. Mas isso não significa que tenha a bênção de Deus. Essas igrejas são, como diz a Escritura, essa parábola que diz que o insensato construiu sua casa sobre a areia. Muito bonita, de frente ao mar.
Mas quando vieram as tempestades, as chuvas, ou seja, as provações, diz a Bíblia que aquela casa caiu. Mas já a casa que o sábio edificou sobre a rocha, ou seja, sobre o que Deus disse, sobre a sua palavra, permanece firme. Permanece firme. Porque as igrejas que são firmes na palavra de Deus, e onde fala que pecado é pecado, e que isso ofende a Deus, porque a gente não quer vir a essas igrejas. Porque as pessoas preferem ir a espetáculos de luzes, de show, de dança, porque ninguém te fala que é o pecado. Diz que aquele que construiu sua casa sobre a rocha permaneceu firme, apesar das tempestades, apesar das provas. Quero te contar um testemunho. Eu lembro que faz alguns anos atrás, eu fui convidado a uma reunião de pastores. Foi em outro país. Não vou falar onde para não delatar, porque nos vêm também de outros países. Para mim foi uma honra. Eu estava lá visitando, eu a pregar em uma igreja, mas a reunião de pastores da cidade me convidou para poder participar da reunião de pastores. Foi um jantar onde nós fomos, primeiro comer, depois ir a participar, conversar aí o que os pastores falam, os pastores conversam. E antes de comer, não todos, mas alguns pastores estavam tomando seu vinhozinho. Então falaram, pastor Fernando, você não quer? Eu falei, não, eu não bebo. Eu pensei, eles vão pensar que eu sou um legalista. Mas não, é verdade, eu não bebo. Mas depois percebi que não era apenas um vinhozinho. Eram 2, eram 3, eram 4. Ou seja, já não era uma reunião de pastores, é uma taverna. Mas um tempo depois, eu fiquei sabendo que as casas de 3 desses pastores que tinham estado nessa reunião caíram. Caíram. O primeiro teve a amante declarando que ele, o pastor, ia à sua casa para beber e ter relações sexuais com ela. Não somente caiu a sua casa, caiu seu ministério. O segundo levou uma jovem da equipe da igreja, sendo ele casado com 3 filhos, levou a ela a uma boate e ao saírem, ele abusou sexualmente dela. O terceiro, sob o efeito do álcool, entrou no quarto de uma mulher com quem estava bebendo. A esposa ficou sabendo, destruiu a sua casa, destruiu o seu ministério. E ao ver casos assim, me pergunto, o mesmo quando tinha lido a história de Ló, o que faz um justo em Sodoma? O que faz um homem de Deus em um bar? O que faz um homem e uma mulher que se chamam cristãos, bebendo cerveja na sua casa, ou assistindo certo tipo de filmes, ouvindo certo tipo de músicas, ou lendo certos livros? Por isso o apóstolo Paulo declarou, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 e 24, o seguinte, 1 Coríntios 10, 23 e 24, diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Tudo é permitido. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou na igreja porque eu não posso. Não. Alguém, levante a mão,
alguém, o pastor falou, você não pode isto. Não, a igreja não proíbe nada. É o Espírito Santo que te mostra. Tudo é permitido, diz a Bíblia. Mas não tudo convém. Tudo é permitido, mas não tudo edifica. E sobretudo, nós temos que pensar que não é o nosso próprio bem, sino o bem dos demais. Você já pensou quando você cai em pecado? Quando você faz uma coisa ruim? Ele vai na igreja de gentil. Todos são iguais. É o que o pessoal lá fora falam. Sim? Por causa de todos pagam. Então, nós somos abençoados porque procuramos viver em santidade. Amém? Quinta razão pela qual nós somos abençoados. Meu legado. Eu creio que nós colhemos o que nossos pais, os nossos avós semearam. Se teus pais foram cristãos, eles estiveram orando por você. E você é o resultado dessa oração. Os teus filhos são o resultado da tua oração, do teu trabalho, de insistir com eles. Esse templo que nós desfrutamos cômodo, com assentos como se fossem de cinema, com ar quente no frio e ar frio no tempo de calor. Nós desfrutamos porque outras gerações semearam, ofertaram, se sacrificaram, para que hoje você e eu possamos desfrutar disso. Qual é o nosso legado? Que realmente os nossos filhos levem o legado nosso nas suas vidas, no seu caráter, no seu espírito, na forma de falar, na forma de se conduzir. Sexta razão pela qual nós somos abençoados. E é a oração. A oração. Porque, olha, embora que Deus seja todo poderoso, Ele só intervém em sua criação quando nós pedimos que Deus o faça. Deus é um cavalheiro. Se você não pede nada para Ele, Deus não vai fazer nada. Mas quando nós oramos, quando nós pedimos, realmente Deus vai intervir. Por quê? Porque Ele respeita as nossas decisões. Por isso Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, a primeira parte. Mateus 7, 7. Peçam e receberão. Se você não recebe, é porque você não pede. Mas eu pedi, pastor, eu orei. Insiste. Continua orando. Até quando? Até receber. Até receber. Vamos ao capítulo 9, Mateus 9, verso 38. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Ou seja, Deus mesmo está dizendo que nós temos que pedir. Esse é o poder da oração. Orem para que Deus envie mais trabalhadores para o seu campo. E esta palavra foi para mim diretamente. Foi diretamente para mim. Eu me pergunto, já pensando acerca do futuro, o que vai acontecer quando eu morrer? Porque vocês me veem aparentemente jovem, eu me considero jovem, mas não, em verdade eu tenho a minha idade. Sim? Ninguém está livre, eu quero viver até 100 anos, eu falei já muitas vezes, mas se Deus me levar antes, o que vai acontecer? Diz aqui a Bíblia, orem para que Deus envie mais trabalhadores para o seu campo.
Temos que trabalhar nas futuras gerações, meus irmãos. Eu gostaria de ter aqui de lado um co-pastor para ir trabalhando com ele, ensinando a ele, para que em um futuro ele possa continuar, ele possa ser o pastor da igreja. Se eu morrer amanhã, o que vai acontecer? Vamos chamar o diácono Adão que seja o pastor. Mas não é isso, não é apontar com o dedo, tem que ser um chamado de parte de Deus. Igualmente com o time do louvor. Muitas vezes minha esposa me diz, mas já estou entrando em outras cidades, mas não temos jovens. Muitas vezes nós temos que depender de músicos japoneses, porque não temos os nossos. Ora para que Deus envie mais trabalhadores no seu campo. Mas não é somente amém, temos que orar. Temos que orar. Queremos ser abençoados, queremos realmente ser uma igreja abençoada. Ora, diz o Senhor aqui em Mateus 9, verso 38. Ora, ora, ora. Que os nossos sucessores possam continuar com essa linha que nós temos marcado aqui na igreja. Temos um louvor e uma adoração linda, preciosa, admirada por outras igrejas. E não é ser orgulhosos, mas é o que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, somos abençoados por causa da oração. Sétima razão pela qual você e eu somos abençoados, a igreja é abençoada, é as reuniões caseiras. As reuniões caseiras. Eu creio que as células, como chamam em outras igrejas, ou reuniões caseiras, como nós chamamos aqui, são o plano de Deus para a sua igreja. São o plano de Deus para a sua igreja. Por quê? Porque graças às reuniões caseiras, nós podemos ter uma igreja que vai crescendo. Porque é mais fácil muitas vezes convidar as pessoas para ir na casa do amigo, da amiga, que às vezes vir na igreja, porque às vezes tem um preconceito da igreja. Então, as reuniões caseiras é o lugar ideal para poder convidar outras pessoas, pregar o evangelho, que a pessoa conheça Jesus e depois, se facilmente, vai vir na igreja. E uma forma de que a igreja possa crescer. E ao mesmo tempo ter uma igreja para cuidarmos uns dos outros, para poder ter comunhão. Porque disso se trata uma igreja. É estar em contato, é estar em comunhão uns com os outros. Vamos ler Atos 5:42. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, escuta bem isso. No templo e onde? De casa em casa. Por isso que nós chamamos reuniões caseiras. De casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Reunião caseira é para isso. Não é para comilonas. Não é para beber e comer um monte, a ver que é o que a irmã vai preparar esta sexta-feira. Não. Se você está com esse pensamento, desiste. Porque a reunião caseira é para aprender a palavra de Deus. A reunião caseira é para ter comunhão uns com os outros. É para poder orar. E olha, às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa é mais tímida, mais fechada. E no tempo de oração, às vezes pensa, não, se eu vou falar, quem vai pensar de mim? Ou talvez vão estar falando depois para outros. Mas no tempo de comunhão, ao final, enquanto você come um bolo, aí um salgado ou algo, você vai a um cantinho do sofá e senta com uma pessoa, e a pessoa pode se abrir com você. E pode dizer, sabe, você pode orar por mim? Eu estou passando por este problema, por essa dificuldade. Isso é a reunião caseira. Nós crescemos, nós somos abençoados por causa das reuniões caseiras. Mas sabíamos que tristemente, igrejas que cresceram graças às células ou às reuniões caseiras, quando as novas gerações
tomaram a liderança da igreja, muitos deles terminaram com as reuniões caseiras e somente ficaram com o culto central do dia domingo. A minha oração é que isso não aconteça aqui. Que isso não aconteça aqui, porque as reuniões caseiras é a forma em que a igreja cresce. Dice Atos, todos os dias, no templo e de casa em casa. Ok, vamos ao último, a oitava razão que eu acho pela qual você e eu e a igreja é abençoada. E é, faça discípulos. Faça discípulos. E eu quero acabar este ponto com uma testemunha. Eu fui convidado uma vez a pregar em uma igreja em outro país, mais uma vez não vou falar onde, e me pediram que eu pudesse falar da experiência que nós tínhamos como igreja aqui no Japão. Porque em outros países, pensar que em Japão tem igrejas cristãs, eles nem se imaginam. E ainda pensar que tem latinos cultuando a Deus aqui no Japão, menos impensável. Então, essa igreja me pediu se eu podia falar a nossa experiência aqui no Japão. Então, eu orando, o Senhor me guiou para poder orar, para poder ensinar, para poder trazer a palavra, em relação que para nós a importância é fazer discípulos. Não é somente pregar, aceita Jesus como teu Salvador pessoal, faz esta oração e acabou. Não, ali começa. Ali começa. Especialmente aqui neste país, onde não é como Estados Unidos ou Europa, que você mora 5 anos e você já pega a nacionalidade do país. Aqui no Japão não é isso. Não. Você tem que passar uma prova, você tem que falar e escrever perfeitamente o japonês, e uma série de requisitos que a grande maioria de nós não cumprimos. Então, qual é o pensamento do Dekasegi que vem aqui no Japão? Vou trabalhar aqui uns 2, 3 anos, todos vimos com essa ideia, me lembro? Ficamos aqui há 20, 30 anos. Mas essa é a ideia, Então, como igreja, nós temos que entender o pensamento das pessoas. Então, qual é a nossa missão? Fazer discípulos de tal maneira que, se voltam para seus países, vão a uma igreja e ficam nessa igreja e continuam crescendo. E se não voltam, como a maioria de vocês que ficamos aqui, poder ser fiéis nas coisas de Deus, poder levantar novos cristãos, novos discípulos. Então, o Senhor me guiou para isso. O dia domingo, estava no hotel, fui para tomar café da manhã, e a igreja enviou alguém para tomar café comigo. Eu pensei, estranho, mas vamos tomar café juntos. E enquanto nós estávamos ali tomando café, ele começou a falar de tudo que a experiência dele como cristão e tudo que criam como igreja. E eu lembro que ele falou o seguinte: nós cremos na obra consumada de Jesus na cruz. Imediatamente eu falei, sim, nós também cremos. Jesus pagou por todos os nossos pecados lá na cruz. Ele é suficiente e somente através de Jesus nós somos salvos. Mas, enquanto a conversa continuava, eu comecei a entender. Já sei. Aqui não creem em fazer discípulos. Por quê? Porque eles pensam que se Jesus já fez tudo na cruz, para que fazer discípulos? Então, aí fiquei ali. E agora o que eu faço? Nós terminamos de tomar o café. Eu disse para ele, eu vou voltar ao meu quarto, me esperam 10 minutos, vou trocar de roupa. Eu estava já trocado de roupa, estava pronto para ir na igreja. Mas, em realidade, o que eu queria ir era voltar ao meu quarto,
buscar no meu tablet uma mensagem que seja apropriada ao que essa igreja acreditava. Eles queriam que eu falasse: tudo vai estar bem, grandes coisas vêm para você. E enquanto eu estava voltando para o quarto, pensando qual mensagem falava eu disso, o Senhor me disse: eu já te falei o que você tem que pregar. E disse para mim: eles vão me odiar. Não sei se vocês se lembram uma passagem. 1 Reis, capítulo 22, não está no slide, somente para uma referência. Quando Josafá perguntou: será que não há mais nenhum profeta do Senhor aqui em Israel? E o rei Acabe respondeu: sim, há um, mas eu não gosto dele. E diz ainda que ele, o rei Acabe, o detestava porque nunca profetizava coisas boas, só desgraças. E hoje, tristemente, muitas igrejas, muitos cristãos só querem ouvir falar desde o púlpito: tudo vai estar bem, grandes coisas vão vir. Pois deixe-me dizer o seguinte: sim, grandes coisas virão se você ama a Deus. Se você ama a Deus, grandes coisas virão. E se você ama a Deus, guardará a sua palavra, obedecerá a Deus. E o mandamento que Deus deixou para nós é: façam discípulos. A oitava razão pela qual nós crescemos, nós somos abençoados, é porque fazemos discípulos. Fique em pé, vamos a orar. Feche os olhos. E Senhor, eu te dou graças porque somos abençoados e tudo nos vai bem. Mas eu te peço, Senhor, que hoje nós possamos aperceber desse favor. Eu quero te falar nesta tarde das 8 coisas, dos 8 pontos que eu te falei. Eu quero que você se agarre de uma. Se agarre de uma dessas. Diga: Senhor, eu quero essa bênção porque eu sou parte desta igreja. Sou parte desta igreja. Eu quero, por exemplo, esse favor imerecido. Não mereço, mas eu quero. Ou que você possa falar: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero louvor e oração. Senhor, eu quero santidade. Senhor, eu quero ser obediente a ti. Não sei, pega uma dessas e aplica para a tua vida. E pede ao Senhor que Ele possa te ajudar. E Senhor, eu te dou graças porque a bênção que está sobre esta casa é, Senhor, derramada sobre toda a tua igreja. Minha presença irá contigo e te farei descansar. Descansar em hebraico, tudo irá bem. E hoje, Senhor, nos comprometemos contigo em fidelidade, em compromisso, em lealdade. Estamos prontos, Senhor, para acabar o ano, mas queremos, Senhor, nos comprometer contigo mais uma vez.
Queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Queremos Te obedecer. Queremos ter um verdadeiro compromisso contigo, Deus. Não é com o pastor, não é com a igreja, é contigo, Deus. Nos ajuda, Senhor. E obrigado, Deus, porque a Tua bênção está sobre esta igreja. E nós, ao ser parte desta igreja, recebemos essa bênção, recebemos essa graça, recebemos essa unção. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E que vocês não adivinam que música vamos cantar agora. Não? Vamos, equipe de louvor. Vamos surpreender a eles. Dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Porque você ama a Deus, grandes coisas vão acontecer. Dá uma salva de palmas ao Senhor.
este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.